Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos. E nesta quarta-feira, dia 12 de junho, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. Não vim para abolir a lei e os profetas, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Mateus 5, versículo 17. O Evangelho desta quarta-feira nos fala da Palavra de Deus. É um pedacinho do Sermão da Montanha, no Evangelho de São Mateus. Jesus está explicando aos seus seguidores que ele veio dar pleno cumprimento à lei e os profetas. O povo da antiga aliança, do Antigo Testamento, fez uma forte experiência de Deus em sua história. Olhando a história desde que o povo foi se formando, reconheciam como Deus tinha se revelado a eles de uma maneira muito especial. Deus começou esse povo com Abraão. Do neto de Abraão, Jacó, surgiram as 12 tribos. Num tempo de seca e fome, o grupo de Jacó mudou-se para o Egito. Lá acabaram se tornando escravos no regime dos faraós. A libertação e a volta para sua terra foi um processo em que aprenderam muito sobre a bondade e a vontade de Deus. No Sinai, Deus lhes deu uma lei escrita por meio de Moisés. Um pouco mais adiante, o povo das tribos se tornou um reinado. Nesse tempo, apareceram os profetas que falavam em nome de Deus, instruindo o povo. Essas palavras foram guardadas nos livros dos profetas. O reino se dividiu em dois, e os dois reinos acabaram sendo invadidos por outros povos. Marcou muito o exílio de uma parte do povo na Babilônia. Na volta do exílio, houve muito trabalho para a restauração de tudo que tinha sido destruído. Aos poucos, foi se organizando a coletânea dos livros de sabedoria, com os salmos e outros escritos. Assim, no tempo de Jesus, o povo da antiga aliança, quando falava das Escrituras, referia-se a 3 grupos de escritos: a lei, os profetas e os salmos. Agora dá para entender melhor o que Jesus fala hoje no Evangelho. Não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Toda a experiência de fé do povo eleito e seus escritos sagrados continuam valendo. Na verdade, percebemos, como seguidores de Jesus, toda essa revelação de Deus preparou a vinda de Jesus. Em Jesus, a revelação de Deus se completou. Ele é o Verbo que se fez carne, explicou o evangelista São João. Ele é a própria palavra personificada. É verdade que somos o povo da nova aliança. Lendo os evangelhos e os demais escritos do Novo Testamento, acolhemos Jesus, o Salvador da humanidade, e seus ensinamentos. E com ele acolhemos também a tradição da fé do povo da antiga aliança. Mas entendemos que Jesus é o auge da revelação de Deus e do seu reino, já esboçada no Antigo Testamento. Ele ensinava com autoridade, não ficava apenas repetindo o que estava escrito. Chegou a aperfeiçoar a antiga lei. No Sermão da Montanha, ele referiu-se a vários pontos das Escrituras, dizendo: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, mas eu, porém, lhes digo. Ele é o verdadeiro intérprete das Escrituras. Ao lado da Sagrada Escritura, a Igreja tem em conta igualmente a pregação apostólica, que nos entrega e nos explica as Escrituras. Diz a Dei Verbum, é o documento do Concílio Vaticano II, sobre a revelação divina. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus, enquanto foi escrita por inspiração do Espírito Santo. A Sagrada Tradição, por sua vez, transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos.
Vamos guardar a mensagem. Jesus nasceu no mundo dos judeus, o povo da antiga aliança. Toda a história desse povo foi uma grande experiência do amor de Deus. Deus foi se revelando aos poucos. Os seus escritos sagrados estavam distribuídos em 3 blocos: a lei, os profetas e os salmos. São os livros do Antigo Testamento. Jesus nos ensinou a considerar e venerar essas escrituras sagradas do seu povo, pois elas nos revelam o próprio Deus e a sua vontade salvífica. Jesus, o Filho de Deus, o Verbo, a palavra feita carne, é o ponto mais alto dessa revelação de Deus. Somos o povo do Novo Testamento, dos Evangelhos, dos escritos dos apóstolos e das primeiras comunidades cristãs. A partir de Jesus, lemos e interpretamos o Antigo Testamento, lembrados que a Bíblia não é um livro de receitas, mas um testemunho de fé, uma direção para a nossa vida. Não vim para abolir a lei e os profetas, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Mateus 5, versículo 17. Mateus 5, versículo 17. 5 segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, aprendemos de Ti que veneravas as Escrituras sagradas do Teu povo. Nós, em espírito de fé, acolhemos o livro santo da Palavra de Deus, no Antigo e no Novo Testamento, como escritos inspirados pelo Santo Espírito, como Palavra de Deus. Em Ti reconhecemos a plena revelação de Deus, esboçada já nos antigos escritos. Tu és o Verbo que se fez carne. O Teu Santo Espírito faz atual a Tua palavra e abre o nosso coração para o encontro contigo nas páginas sagradas do Santo Livro. É o mesmo Espírito que assiste os líderes da igreja na correta transmissão da palavra e da tradição da fé. Seja bendito o Teu santo nome, hoje e sempre. Amém. E agora, por favor, incline um pouco a sua cabeça. Vou invocar a bênção de Deus sobre você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê a paz e te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. O Salmo 119, o 118, é um elogio à lei de Deus. É uma longa louvação, seguindo as letras do alfabeto hebraico. Mas a tarefa de hoje é simples e rápida. Rezar o Salmo 119, dos versículos 1 ao 16. É voz de Deus, é fé do povo, de um Deus fiel, libertador ao nosso lado. É voz de Deus, é fé do povo, de um povo santo e pecador por Deus amado.